Após troca no Comando-Geral da Polícia Federal, o órgão concluiu a investigação sobre o atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo esse relatório, Adélio Bispo teria agido sozinho e seria o único responsável pelo ataque. A corporação decidiu encerrar essa apuração e pediu o arquivamento do inquérito, por entender que Adélio já foi julgado e condenado. Vou começar essa com o Mota. Também esse é um assunto que repercute em todos os portais de notícias. Mota, a Polícia Federal concluindo os trabalhos de investigação. Segundo a PF, Adélio Bispo é o único responsável pelo ataque à faca. Lembrando, ele foi condenado, está preso. Agora, arquivada essa investigação, terceiro inquérito, inclusive. Caso encerrado ou ainda pairam dúvidas, Mota? Eu não examinei detalhadamente os documentos sobre a investigação. Portanto, meu comentário vai se basear no que foi noticiado pela mídia. Parece que existe uma lista grande de evidências que comprovariam que o Adélio teria agido sozinho. Eu não tenho condições de conferir os itens dessa lista, as evidências. Se o Adélio tiver realmente agido sozinho, vai ser muito melhor para o país, na minha opinião. O problema é que hoje, no Brasil, tudo é provisório. Todas as conclusões são temporárias. Tudo está sujeito à revisão amanhã. Investigações são abertas, fechadas, reabertas, aí a conclusão muda completamente, as sentenças transitam durante anos, aí finalmente chegam naquele lugar maravilhoso chamado trânsito em julgado e depois se desmancham no ar, como se fossem fumaça. O sistema de justiça criminal brasileiro, na minha opinião, trabalha noite e dia contra a sua própria credibilidade. E aí, quando chega num momento como esse, exige ou pede ao brasileiro que acredite que uma conclusão como essa é final e irreversível. Você, Dávila, segundo a Polícia Federal, ela reitera a informação de que Adélio Bispo agiu sozinho, não houve participação e envolvimento de outras pessoas. Bom, isso é a conclusão, já não é de agora, né? Essa é uma conclusão dos outros. Terceira apuração e continuo reiterando aquilo da primeira apuração. Então, assim, não há nenhum fato novo. Mas no Brasil, mesmo quando não há fato novo, se reabre inquérito. Então, nós nunca sabemos se esse inquérito vai terminar dessa vez ou não, como bem lembrou o Mota aqui. Agora, como disse o ex-ministro Pedro Malan, até o passado é incerto no Brasil, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, ou se amanhã há alguma questão política por trás disso que precisa ser investigada, apesar de não ter mais nenhuma prova. Agora, o curioso é esta ligação do advogado do Adélio com o PCC, né? Então, eu não estou dizendo que tem a ver isso com o que aconteceu na campanha de 2018. Mas é algo a mais, a única novidade nessa história é que o advogado, aquele que defendeu o Adélio, parece que tem envolvimento com o PCC. E isso abre mais uma brecha aí para uma outra história. Pode ser que não tenha nada a ver um fato com o outro, ou pode ser que há alguma coisa. Aí sim é motivo pelo qual se deve investigar a fundo, para ver qual é a consequência dessa relação do advogado Adélio-PCC. Pois é, não, já que o Dávila tocou nesse assunto, eu vou trazer a informação para a nossa audiência e também vou pedir a análise do Cristiano Beraldo, porque a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira contra um dos advogados de Adélio Bispo por ligação com o PCC, sim, a facção criminosa Primeiro Comando da capital. Conforme a PF, a Justiça também bloqueou 200 milhões de reais do defensor, mas concluiu que ele não tem relação com a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro. Essa ação em Minas Gerais tem por objetivo apurar crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por um grupo criminoso. Você, Beraldo, o Dávila destacou bem que não há nenhum fato novo relacionado a Adélio Bispo. Porém, essas conexões estranhas de Adélio Bispo com o seu advogado que teria conexão com o crime organizado, Primeiro Comando da capital, isso por si só já é um fato estranho, né? Bom, vamos começar do começo, né? A gente tem dois casos muito emblemáticos no Brasil que, em tese, foram solucionados agora durante o atual governo. Um é o caso da Marielle,
né? A Marielle foi assassinada, já se não me engano, há 6 anos. O Rony Lessa, que era um chefe de milícia, ex-PM, foi preso. O outro camarada, que agora me fugiu o nome, foi morto. Elcio, né? Não, mas teve um que foi morto, Adriano, né? Sim. Adriano, que foi morto lá enfrentando a polícia na Bahia. E esse agora, o Rony Lessa, depois de anos preso, ele resolve fazer uma delação premiada depois que o caso foi federalizado, ou seja, passou para a responsabilidade da Polícia Federal, do governo federal. Então, ele resolve fazer uma delação premiada, onde ele diz que o delegado responsável pela sua prisão, na verdade, foi o mandante ou articulou o crime, né? Então, olha só, o desafio é a inteligência. O delegado que contratou ele para ser como intermediário dos verdadeiros autores e interessados, prendeu a pessoa que cometeu o crime. E aí depois essa pessoa que cometeu o crime delata o delegado. Na sua delação, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, há várias inconsistências de datas. Ele se lembra com precisão datas em que ele pesquisou sobre Marielle, sobre outros vereadores do PSOL. É uma coisa assim impressionante. Eu desafio você que está nos ouvindo a lembrar quais pesquisas você fez numa ferramenta de pesquisa na semana passada, no mês passado, quanto mais no ano passado, dia, data, horário, que pesquisou e tal. Mas ele lembra de absolutamente tudo. Então, se absorve isso como verdade suficiente e aí, de repente, se esclarece de forma oficial o assassinato de Marielle. Um conselheiro de contas, um deputado federal, seu irmão, e um delegado foram responsáveis por matar essa vereadora absolutamente irrelevante de primeiro mandato que estava na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ponto. Todo mundo feliz, aplaudindo um caso tão polêmico, finalmente esclarecido. Viva a Polícia Federal, viva o governo federal, a esquerda então finalmente consegue ver os autores presos e pagando as suas penas. Ok. Viramos a página. Adélio Bispo, uma pessoa completamente aleatória, que um belo dia resolve sair de casa e fala o seguinte: não, eu não gosto desse Jair Bolsonaro, ele está em campanha, ele foi mal no debate, a gente precisa lembrar disso, essa facada aconteceu na sequência de um debate que Bolsonaro foi mal, mas eu acho que ele representa tudo de mal, então eu vou matá-lo. Aí ele vai, pega uma faca, ele pega um saco plástico, um saco de papel, descobre que o Bolsonaro estará em Juiz de Fora, e ele vai até Juiz de Fora, ele se coloca ali olhando na espreita e tal, de repente ele percebe que há uma oportunidade e ele foi lá e pá, ele executou. Vejam, não é que ele estava no bar bebendo, que ele estava ali reclamando da vida, que ele estava preocupado, que ele estava todo endividado, que ele não tinha uma família, que ele estava largado na rua e tal, e aí num ímpeto assim de revolta, ele simplesmente pega uma faca, vai lá e comete um ato numa oportunidade que ele viu acontecer. Não, ele se preparou, ele foi, ele pensou. Adélio Bispo, eu nunca, enfim, conversei com Adélio Bispo, obviamente, mas eu tenho certeza que ele não é a pessoa mais organizada, preparada e inteligente do mundo. Mas mesmo assim ele conseguiu, na cabeça dele, colocar todo este plano meticulosamente organizado para que na hora certa ele estivesse no local certo, posicionado da maneira adequada, com uma faca dentro de um saco de papel. E ele dá uma facada. Aí a gente tem que se questionar. Ele agiu sozinho? Ele tem condições, passe qualquer outra tarefa para o seu Adélio Bispo, ele tem condições de executar desta forma perfeita esta tarefa? Eu acho que a gente vai descobrir que não. E aí vamos lá, mas vamos dizer que sim, ele fez tudo sozinho. Ele fez tudo sozinho por quê? Por que essa raiva de alguém? Por que este ímpeto? Porque a gente briga no trânsito, você fica bravo, alguém pisa no seu pé, você fica bravo, mas é o momento. Ele não foi o momento. Ele estava ali trazendo uma emoção que ele foi cultivando ao longo do tempo. Por que ele cultivou essa emoção? De onde saiu esse discurso de ódio? Se ele era um lobo solitário, da onde saiu esse discurso de ódio que encheu o coração dele de uma raiva tão grande que levou ele a ter este ato extremo? Isso é que a gente precisa se perguntar, e é essa resposta que não existe até hoje.
Então não queiram vir aqui e dizer que a mesma turma que acha maravilhosa a delação do Rony Lessa acha que o Adélio Bispo é realmente um cara ultra preparado, organizado, que executou um plano de forma perfeita. Porque eu não tenho absolutamente conhecimento técnico nenhum, eu sou apenas um palpiteiro e reajo àquilo que eu estou vendo. Para mim, não faz absolutamente o menor sentido. O seu questionamento também é o questionamento de muitas pessoas que nos acompanham, viu, Cristiano Beraldo? Agora, Mota, ainda que a investigação tenha sido arquivada, há muitas teorias que apontariam a existência de um plano para matar o então candidato à presidência da República, o que reforçaria a tese de crime político, né? A gente escuta muito por aí. Como eu disse no meu comentário, a gente tem duas coisas aí que deixam muita gente desconfortáveis com isso, com a forma com a qual essa história foi e está sendo tratada, né? Primeiro é a volatilidade das conclusões, das decisões, das sentenças, dos inquéritos. Aqui nada dura muito. Então a gente vai dormir com essa conclusão hoje, amanhã pode muito bem acordar com uma conclusão completamente diferente, né? A segunda é a impressão que a gente tem de que são usados diferentes pesos e medidas para as coisas. Nós estamos falando aqui de um atentado contra a vida de um candidato à presidência da República, por acaso o candidato que venceu aquela eleição. Então, nós vemos outros assuntos serem tratados com o que nos parece muito mais severidade, muito mais rigor. E a gente fica sempre realmente com essa dúvida que o Cristiano Beraldo descreveu brilhantemente. Como é que pode uma pessoa sozinha, com um problema mental, conseguir um fato como esse? Conseguir atentar e quase matar. Foi por pouco que esse criminoso não reescreveu toda a história recente do país. É uma coisa grave demais. Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil, essa sensação que a gente fica do uso de dois pesos e duas medidas, vão continuar com a gente. Eu tenho certeza que muita gente tem a esperança de que no futuro, da mesma forma como já aconteceu várias vezes no passado recente, que esse caso seja mais uma vez aberto e, quem sabe, esclarecido de uma forma diferente. Pois é, vou passar para o Dávila. O Dávila certamente tem um complemento a fazer depois dos comentários do Mota e do Cristiano Beraldo, mas lembrando esse terceiro inquérito envolvendo o atentado de Jair Bolsonaro, primeiro instaurado em 2018, setembro de 2018, concluiu que Adélio agiu por iniciativa própria. Nova investigação com a mesma conclusão foi encerrada em maio de 2020. E agora essa encerrada com praticamente os mesmos parâmetros e a mesma conclusão de que Adélio Bispo agiu sozinho, sem ajuda de absolutamente ninguém, sem nenhuma motivação de algum grupo ou então outras pessoas. Programa Os Pingos nos Is. Você, Luiz Felipe Dávila, quer concluir essa reflexão sobre a conclusão do inquérito da Polícia Federal e também essa conexão de Adélio com um advogado que teria ligação com o primeiro comando da capital. Pessoas aqui questionando justamente essa ligação do advogado com o PCC. Se isso por si só não poderia lá na frente fomentar a abertura de um novo inquérito. Com certeza, porque nós não sabemos se esse advogado já estava envolvido com o PCC à época que defendeu Adélio, ou se isso é pós-defesa de Adélio, que ele tem um novo cliente, uma nova ligação com o PCC e aí começa uma nova história. Mas se Adélio poderia ser um intermediário. Ou pode ser um intermediário, ou pode... Não. Aí tem várias especulações, mas o que me chama a atenção nas duas ótimas reflexões aqui, tanto do Beraldo como do Mota, é o seguinte: o que paira sobre tudo isso que nós estamos discutindo? A insegurança jurídica, a não crença na imparcialidade da justiça para poder investigar, fazer com que a lei seja cumprida rigorosamente. Quando você tem uma eterna suspeita
e esse revisionismo de penas, revisionismo de sentenças, de entendimentos, inclusive da Suprema Corte, o que você passa é uma enorme insegurança jurídica. No Brasil não dá para acreditar nas regras, porque as regras podem valer hoje e não valer mais nada amanhã, ou ser completamente revistas, como aconteceu tantas vezes aí ao longo da nossa história recente. Então, o que nos deixa muito inseguro com tudo isso é se essa é sim uma investigação feita de maneira imparcial, baseada nos dados existentes e, portanto, um inquérito reitera o que o outro diz, ou se isso é mais uma daquelas investigações que nós sabemos que pode ser revistas, provas, materiais, podem ser revistos conceitos que foram absolutamente negligenciados, por isso representar um crime político. Então, essa insegurança em relação à justiça que paira no ar é hoje a pior coisa que existe no Brasil. Por que este é o ponto mais sério? Porque nós, como cidadãos, ficamos com o pé atrás quando uma investigação é conclusiva. Nós, como empresários, ficamos com o pé atrás porque toda hora as regras são revistas, como aconteceu aqui, PiscoFins, leilão de arroz, etc. Ficamos inseguros em relação à releitura de decisões passadas do Supremo. Por exemplo, cobrar imposto retroativo, que é um absurdo total. Então, essa insegurança jurídica que paira no país é algo extremamente grave que acaba corroendo a credibilidade da democracia, a credibilidade das instituições. Por isso, é hora de o Brasil retomar a luta contra a insegurança jurídica, porque esta questão, se continuar perpetuando no país, nós não vamos sair da armadilha do radicalismo, da polarização que tão mal faz ao país.